criteriosa. Quer dizer, é interessante para quem diz que certas coisas são exagero e não são necessárias, o resultado vem e mostra que faz diferença, né? Nesse caso específico, então, uma propriedade que cumpria todas essas exigências, né? Sim, esse resultado específico foi muito positivo e surpreendente para a raça Guzerá. Porque foram abatidos animais extremamente jovens, com menos de 20 meses de idade, com boa gordura de acabamento na carcaça, mesmo sendo só suplementados a pasto, não estavam recebendo um tipo de confinamento especial, alguma coisa assim. E tiveram resultados surpreendentes num sistema de produção que não é tão difícil assim para os produtores começarem a utilizar. Bom, e aí no caso, como a gente pôde ver na reportagem, né, trouxe esses resultados quantitativos. E agora, recentemente, divulgado os resultados qualitativos. O que vem a mais para acrescentar aí nessa avaliação? Olha, em termos quantitativos, esse abate técnico mostrou resultados surpreendentes em termos de produção de carne, colocou boa gordura de acabamento, colocou bom marmoreio, que é super importante para a suculência e sabor da carne. Enfim, foi muito produtivo. Qualitativamente, a gente chegou ao ponto de avaliar a maciez da carne. De duas maneiras. Nós avaliamos através de um teste chamado força de cisalhamento, onde a gente mensura a quantidade de força necessária para romper uma fibra muscular, uma carne, e com isso a gente tem uma ideia exata da força que a gente vai precisar fazer para romper aquela carne, tá mordendo ela, né? E nós fizemos um teste de degustadores, com pessoas extremamente treinadas para experimentarem essa carne e darem notas referentes à qualidade dessa carne. Então teve um resultado qualitativo muito completo, que é bastante raro de se ver aqui no Brasil. Bom, e é legal quando acontece esse tipo de coisa, atinge-se um resultado como esse, porque o zebuíno ele ainda sofre, né? Principalmente o mercado externo acusa muito de não ser uma carne tão macia quanto a do taurino. E aí provou-se o contrário, né? Sim, nesse abate técnico, esses animais demonstraram resultado de carne muito macia, tanto no teste da força de cisalhamento, onde atingiram um valor que é o exigido pelo mercado internacional para classificar uma carne macia, né, um valor assim que é o nosso sonho de consumo de produção de carne no Brasil, e também no painel de degustadores, onde as pessoas treinadas aqui da Embrapa experimentaram essa carne e classificaram como uma das melhores carnes que eles já tinham experimentado. Então isso é muito positivo para a raça. Se tem esse resultado que você está falando, não é o primeiro abate técnico feito, por que ainda se fala então do zebuíno como uma carne dura? Na verdade, o grande problema da carne zebuína ser considerada dura, e não é só aqui no Brasil, no mercado internacional como um todo, é o problema da idade do abate, né? A gente aqui existe sistemas de produção no Brasil que ainda abatem animais com idade muito avançada, animais de 3, 4, 5 anos de idade. E só por conta disso a carne vai ficar dura, pelo animal estar numa idade avançada. Além disso, a gente cria os nossos animais a pasto, que compromete o consumo de energia do animal diariamente, porque ele está consumindo somente pasto. Isso dificulta que ele coloque gordura de acabamento na carcaça em excesso. E no Brasil não tem como, Karina, a gente precisa de gordura de acabamento na carcaça para proteger a carne do frio, quando o animal é abatido dentro de uma indústria frigorífica. Se não tiver essa capa de gordura de proteção, a carne também vai ficar dura. Então eu acho que a grande responsabilidade da gente ter essa fama de carne não de tão boa qualidade como a gente encontra na Austrália, Estados Unidos, Japão, um dos grandes motivos é o nosso sistema de produção, que abate animais velhos e com pouquíssima gordura de acabamento, que vai ter problema dentro do frigorífico. E ainda assim é uma carne muito boa, né? E bastante vendida também, né? Você acha que dá para a gente colocar um pouco de responsabilidade para o consumidor também na hora de comprar, ele saber comprar melhor, para ele poder exigir o produto? Porque a impressão que dá também é que o consumidor ele não sabe comprar a carne como se deveria, né? Para ele fazer a seleção. Com certeza. Eu acho que quando a gente atua nesse mercado e a gente participa de todas as frentes, da produção, da indústria, do produtor e do consumidor, a gente percebe que o sistema vai mudar quando o consumidor começar a exigir uma carne de melhor qualidade. E, como você mesma disse, o consumidor brasileiro não sabe exigir uma carne de boa qualidade. Ele não sabe entrar num supermercado e verificar qual seria a carne mais macia que atenderia o que ele gostaria de oferecer dentro da casa dele. Então acaba sendo uma loteria. Assim que os consumidores começarem a exigir, é uma tendência que todo o sistema de produção vai mudar. E isso já está acontecendo de uma maneira assim bastante rápida. Em São Paulo, os grandes restaurantes, as grandes alianças
estão buscando animais de boa maciez, de um bom sistema de produção, com bom manejo nutricional, com uma boa genética, e já estão pagando diferenciadamente por isso, porque tem consumidores que pagam a mais por esse tipo de produto. Bom, e a Liliane, antes da gente começar essa entrevista, ela contou uma coisa muito interessante. Eu vou pedir para você dividir com o pessoal de casa, Liliane, como acertar na hora de comprar para levar uma carne macia para casa, então. Olha, de uma maneira bem prática e simples, né? A gente sempre tem que olhar para um contrafilé, um bom exemplo disso, que é a carne mais estudada do mundo, e ver que ele tem que ter uma capa de gordura para proteger ele do frio dentro da câmara fria do frigorífico, né? Então essa quantidade de gordura mínima é necessária. Além disso, a gente pode observar a coloração da gordura. Se ela for muito amarelada, tendência a ser uma coloração mais forte, é tendência de ser um animal mais velho, né? E aí vai ter comprometimento da maciez pela idade. E se ele tiver um pouquinho de gordura entremeada dentro da carne, que a gente chama de marmoreio, você pode ter certeza que ele vai ser mais suculento e mais saboroso, principalmente para nós brasileiros, que adoramos churrasco. Então essas pequenas dicas começam a nortear o consumidor a procurar um produto melhor dentro do supermercado. Aí não vai ter erro. Não vai ter erro, vai facilitar bastante a vida dele, né? Bom, Liliane, então antes da gente encerrar, só mais um comentário a respeito desse abate técnico. Eu queria saber a sua opinião pessoal. Dentre tantos itens que são avaliados, né, maciez, cor, textura e outras coisas que você pode citar, o que te surpreendeu mais, o que você achou que foi mais valorizado, que foi mais interessante? Olha, a gente avaliou muita coisa nesse abate técnico e nem dá pra gente comentar aqui numa entrevista, porque são muitos detalhes, né? A gente avaliou coloração, textura, palatabilidade, suculência, usamos as melhores tecnologias para aferir isso de uma maneira precisa. E o que mais me surpreendeu nesse abate técnico é que a gente conseguiu produzir, né, a propriedade conseguiu produzir um animal jovem, suplementado a pasto, com boa gordura de acabamento, com boa produção de carne e com bom marmoreio. Uma característica que o mundo inteiro acha que não existe no Brasil, carne com marmoreio. E isso é super importante, porque dá suculência, dá sabor, e quem consumir aquela carne vai ficar bastante satisfeito. Na fazenda, aconteceu até um caso que eu acho que é bastante interessante de falar. Tinham animais que tinham marmoreio, porque marmoreio é determinado pela genética do animal, e tinham animais que não tinham tanto. Eles fizeram um churrasco, comparando a carne do animal sem marmoreio com o de alto marmoreio. E aí eles me ligaram super contentes, contando que tem diferença mesmo no sabor da carne quando é consumida em forma de churrasco. Então isso é muito bom, né? Isso é surpreendente, mostra que o Brasil está muito perto de produzir uma carne de tão boa qualidade como é a carne vendida no mercado internacional. E acho que não pensando em mercado internacional, pensando em atender o consumidor brasileiro mesmo. Que legal, agora é só saber divulgar e divulgar bem esses resultados, né? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns para os criadores de Guzerá também, que aí tem uma força a mais para falar dessa raça. Com certeza, né? Esse é um trabalho que tem que ser muito divulgado. Eu acho que ele ajuda muito a cadeia produtiva, porque começa a dar um ânimo para o produtor que ele pode sim produzir um produto de excelente qualidade, não precisa ir para a Argentina, não precisa ir para o Uruguai buscar esse produto, pode ser oferecido aqui mesmo, né? E é muito bom para a raça, que está se especializando cada vez mais em uma genética excelente de qualidade de carne, e é muito bom para todos nós que vamos consumir um produto melhor. Obrigada, Liliane, e voltamos ao estúdio.